Hoje nós vamos conversar sobre recursos naturais, a crise de abastecimento e prestar um pouco da experiência do outro lado do rio. Para isso está conosco o professor da FATEC de Jaú, o Josrael Henriques Rezende. Ele é formado em agronomia e tem doutorado em ecologia e recursos naturais. Vai emprestar um pouco da experiência para falar sobre essas relações, inclusive sobre os comitês de bacias hidrográficas, que é exemplo aqui do nosso Tietê, Jacaré e do sistema Batalha, interessa junto com Jacaré-Pepira e outros rios para entender esses modelos de gestão um pouco. Israel, obrigado por sua presença aqui. Vou conversar sobre o que está pegando normalmente mais num período de estiagem. A gente fala muito da seca quando o copo está vazio. Qual a relação entre o ciclo das chuvas do ponto de vista dos estudos e da questão do abastecimento para as pessoas entenderem um pouquinho mais que a culpa não é só de São Pedro? Prazer estar aqui, agradeço o convite. Nós podemos dizer que hoje, infelizmente, a questão dos rios, a gente só lembra dos rios na época de seca, no momento de escassez e no momento em que as chuvas extrapolam o limite e os rios extravasam, causando inundações. É claro que existem fenômenos naturais de seca e de escassez, e esses fenômenos direcionam o pulso dos rios. Entretanto, o homem ele tem causado uma intervenção significativa, ele tem interagido de forma muito negativa com os rios. Nós podemos dizer que tudo aquilo que a gente faz no âmbito de uma bacia hidrográfica interfere na forma como um rio pulsa, podemos chamar assim, ao longo do ano. Quando a gente retira a cobertura florestal de uma bacia hidrográfica e pratica a agricultura sem muitos critérios, e sem conservação de solo ou sem conservação adequada, e quando a gente desenvolve as nossas cidades sem planejamento, com total impermeabilização do solo, a gente impede que o solo exerça o seu papel de absorver a água e liberar essa água lentamente para as fontes superficiais, que são os rios. E o solo tem um papel fundamental nessa regulação. Se eu consigo armazenar água no solo, isso acontece quando o solo está sob florestas, eu consigo garantir vazões um pouco maiores no período de escassez e vazões um pouco menores no período das cheias. Então, eu tenho um equilíbrio maior e isso certamente irá fazer com que os rios, a gente tenha menos problemas de inundações, com problemas sociais graves que a gente tem em muitas cidades do nosso estado, da nossa região, do Brasil, enfim. E problemas de escassez também menores, como a gente está vivendo esse ano. Segundo o mapa pluviométrico que a gente observou aqui na nossa realidade em Bauru, a média de chuvas tem se mantido razoavelmente regular, com exceção do que acontece em São Paulo, no sistema Cantareira, que está sendo debatido, por exemplo. Se chove a mesma questão na média, ao longo dos últimos 30 anos, inclusive, segundo o IPMET, são essas intervenções que estão fazendo o agravamento da nossa situação, no caso de Bauru, por exemplo? Certamente, esse é um dos fatores. Porque quando a água não penetra no solo e não fica armazenada, ela vai atingir rapidamente os rios no período das cheias, no período das chuvas, e essa água não vai ficar na bacia, ela vai embora rapidamente. O solo não tendo esse armazenamento, certamente quando parar de chover, os rios vão diminuir a sua vazão. Isso está diretamente ligado a essa alteração, isso que a gente chama de balanço hídrico na bacia hidrográfica, que é provocado pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso modelo de desenvolvimento atual. Além disso, até o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, já está dizendo que nós estamos entrando num momento em que o clima está mudando e nós teremos momentos de extremos. Então o que a gente percebe, eu não sei se isso é fato aqui em Bauru,
Ainda não dá para constatar isso cientificamente, mas o que a gente percebe é que, muito embora esteja chovendo a mesma quantidade em alguns lugares, em outros está chovendo menos, tivemos algumas regiões que o ano hidrológico foi muito seco, essas chuvas estão muito intensas. Então a gente, hoje em dia, tem a mesma quantidade de chuva, porém chuvas muito intensas. Chove muito rápido e em pouco tempo, numa intensidade muito grande. Aquelas chuvas que o caipira chama de criadeiras, aquela chuva que faz calar a terra, que é absorvida, parece que tem diminuído. Então esse é um fator também que tem contribuído tanto para os problemas das inundações quanto para os problemas de escassez de água. Você teve a experiência de acompanhar os sistemas de gestão das bacias hidrográficas. Vamos pegar a sua experiência no Tietê Jacaré, que é quase parceiro das relações aqui dos comitês da cidade. O que você pôde observar do ponto de vista de estratégia de recuperação ou de retomada do domínio ordenado sobre a questão do rio? Os comitês são uma experiência muito interessante de gestão democrática, participativa, descentralizada. Porém, no meu modo de entender, eles ainda não têm a força que deveriam ter. É preciso que os municípios participem mais ativamente do comitê e é preciso que o governo do estado também dê mais poder, mais força aos comitês. É só a gente perceber, por exemplo, que um mecanismo das nossas políticas de gestão das águas, que é a cobrança pelo uso da água, ainda não entrou em vigor na maioria das regiões do estado. Então a maioria dos comitês de bacia ainda não consegue cobrar pelo uso da água, e a cobrança pelo uso da água é um princípio muito interessante, que é o princípio do usuário poluidor pagador, onde quem faz o certo é beneficiado, quem faz mais que o certo é mais beneficiado ainda, quem vai além da lei, e ele é um mecanismo de arrecadação que a gente espera que, uma vez que ele comece a ser aplicado, ele vai ter uma arrecadação, a princípio, crescente, mas num certo momento decrescente. Porque o que a gente quer é que todos os usuários usem a água da forma mais racional possível e devolvam essa água na melhor qualidade possível. Então a ideia está embutido aí também um princípio de educação ambiental em recursos hídricos. Porém, ele não foi implementado ainda efetivamente na maioria das bacias, como é o caso da bacia do Tietê Jacaré e da bacia do Tietê Batalha. Bauru tem uma situação sui generis, porque o município pertence a 2 comitês de bacia. Sim. Porque a maior parte da zona urbana de Bauru está na unidade de gerenciamento de recursos hídricos do Tietê Jacaré, e toda o manancial, o principal manancial, que é o Batalha, e onde está boa parte da zona rural do município, está na unidade de gerenciamento de recursos hídricos Tietê Batalha. Então é uma experiência muito interessante, mas que precisa de mais força e mais participação. Os comitês têm acessos, para quem não conhece, que está em casa, a algumas fontes de recursos que estão disponíveis na questão dos fundos estaduais, por exemplo, mas esse volume de recursos e a forma de repartição desses recursos para a reversão desses sistemas que a gente está falando aqui, seja em recuperação, implantação de algumas ações específicas, o que mais se ouve aqui é a questão da recuperação de mata ciliar ao longo do horizonte. Eles são em volume disponíveis, de acordo com a demanda, ainda são acanhados? Eles são acanhados. Se você me permite, eu vou pegar uma anotação para poder passar números para mostrar o acanhamento desses valores. Lá na unidade de gerenciamento de recursos hídricos Tietê Jacaré, que tem área de cerca de 11.800 km², nós temos aí 9,4% de vegetação remanescente, que é o que sobrou das florestas, que é menos do que a gente tem no estado. A situação no Tietê Batalha não deve ser muito diferente. Desse total de vegetação remanescente, que é o que sobrou de florestas, é claro que nem tudo está no que a gente chama de APPs hídricas, ou seja, nas margens dos rios e nos entornos das nascentes. Nós temos atualmente na Tietê Jacaré cerca de 47.600 hectares dessas APPs, dessas áreas de preservação permanente, dessas APPs hídricas. Desse total de 47.600 hectares, nós temos 35.000 hectares degradados,
sem mata ciliar. E 12.600 hectares, que representam 25, pouco mais de 26%, 25%, com mata ciliar, mas a gente não podemos dizer que essa mata ciliar está em estado ótimo de conservação. Para que pudéssemos restaurar toda essa área, considerando um custo de 15 mil hectares, nós estamos falando aí de um montante de 500 milhões de reais a serem empregados ao longo de 3 anos, seriam necessários. E o comitê, ele dispõe anualmente de um recurso na ordem de 4 milhões e 500 mil reais, que vem do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Quando a cobrança foi implementada, espera-se arrecadar aí em torno de 10, 12 milhões de reais por ano. Então nós vamos estar falando de 15 milhões. Mesmo assim é muito pouco, tanto que nós elaboramos lá um plano diretor de restauração florestal, onde nós dividimos a nossa unidade de gerenciamento de recursos hídricos em 310 pequenas microbacias e selecionamos as 36 de mais alta prioridade, que são aquelas que alimentam os mananciais e etc., para que pudéssemos investir nessas 36. Mesmo assim, estamos falando de um recurso da ordem de 68 milhões de reais, muito superior ao recurso que a gente tem disponível anualmente. E um outro dado que nos assustou muito, que é um dado preliminar e feito numa escala de reconhecimento, é que a redução da rede de drenagem, a redução da quantidade de rios na bacia. Nós tínhamos na década de 70, segundo o mapeamento do IBGE, na Tietê-Jacaré, cerca de 10 mil quilômetros de rios. E hoje nós temos 7.800 quilômetros de rio. Nós perdemos mais de 2.200 quilômetros de rios, de cursos d'água, de pequenas nascentes. Isso é o que? Rios que encolheram, são nascentes que hoje nascem 500 metros, 1 quilômetro para baixo da onde ela nascia. E isso tudo está diretamente ligado a essas questões de escassez de recursos hídricos que a gente vive hoje. O cobertor é muito curto do ponto de vista de aplicação de recursos, se você considerar esses dados que você deu. Certamente. O cobertor é muito curto, é preciso viabilizar outras formas de recurso. Entendo que uma solução para isso seria uma política pública de pagamento por serviços ambientais, porque boa parte dessas áreas são áreas rurais e é claro que o produtor rural não pode ter todo o ônus para uma ação em que toda a sociedade vai ter o bônus, até porque na maioria das vezes essas áreas foram desmatadas até mesmo com incentivo do governo à época. É uma forma de tentar divertir a população que é possível, por exemplo, você tentar bonificar o cara para ele manter a floresta, a nascente dele tudo arrumada. Exatamente. É essa a ideia de você... Senão ele ficaria só penalizado hoje. Sim, de você valorar os serviços ecossistêmicos, porque na verdade a natureza nos presta vários serviços. A produção de água, né, a conservação da água, a regulação do clima, a polinização das lavouras e uma série de outros serviços que a gente chama de ecossistêmicos. Cada vez que eu tenho alguém que ajuda a natureza a prestar esses serviços ecossistêmicos, eu digo que esse produtor rural, ou esse cidadão, ou essa empresa está prestando um serviço ambiental, ajudando o ecossistema a prestar o seu serviço. E nada mais justo do que isso ser valorado do ponto de vista econômico, visto que vivemos numa sociedade capitalista, e eu acho que nada mais justo do que fazermos isso e investirmos parte daquilo que a gente arrecada com imposto para essa finalidade. José, você falou sobre a questão da diminuição histórica do leito navegável do Tietê, e a gente está aqui em Bauru acompanhando o noticiário crescente sobre a questão da capacidade de navegabilidade do rio. Nós estamos falando dessas consequências também sobre o Tietê? Certamente, nós temos problemas aí no rio Tietê, principalmente em promissão, e isso tem praticamente inviabilizado um prejuízo muito grande para uma matriz de transporte que, do ponto de vista ambiental, é a melhor matriz que a gente tem. É a matriz mais eficiente do ponto de vista energético, é a que gera menos resíduo,
é a que desmata menos por via navegável construída, porque o rio já tá ali, já está pronto. Então é um prejuízo socioambiental muito grande, porque ao deixar de transportar principalmente produtos agrícolas e insumos agrícolas pela hidrovia, eu estou aumentando a quantidade de caminhões nas rodovias, consequentemente aumentando a poluição atmosférica, aumentando a geração de resíduos, aumentando o índice de acidentes, muitas vezes com perda de vida e com problemas sociais bastante graves. Mas essa questão do nível de navegabilidade chega a preocupar no patamar de olhando para o futuro, se isso não for estancado, com essas várias frentes de ações, colocar a própria capacidade de navegação do Tietê em escala sob risco? Chega a preocupar porque o que se pretende, o que se imagina é que num determinado momento nós iremos conseguir despoluir o Tietê e fazer com que a água do Tietê, por exemplo, possa servir como água bruta, que é aquela água que é captada para ser tratada. E aí você vai ter um conflito ainda maior, porque hoje nós já temos conflito pelo uso da água no Tietê, que é geração de energia versus navegação. Sim. Muitas vezes, para gerar mais energia, eu tenho que passar mais água pelas turbinas e isso acaba esvaziando os reservatórios, principalmente os chamados reservatórios de acumulação, como é o caso lá do reservatório de Promissão. Porque tem alguns reservatórios do Tietê, como é um sistema de reservatório em cascata, alguns reservatórios eles alteram o nível muito pouco, mas os reservatórios de acumulação, que são aqueles que efetivamente garantem o sistema, eles é que regulam essa entrada e saída de água. Então, um dos problemas que nós estamos tendo hoje é num desses reservatórios, por conta dessa escassez hídrica, né, que a gente teve aí em toda a bacia, porque na maior parte da bacia choveu menos do que o esperado. Com consequências já sobre uma outra área da economia, está falando navegabilidade, questão de produção e deslocamento de matéria-prima, as consequências para a poluição e acidentes que você já falou no nosso sistema de eixo rodoviário, mas também da disputa da outra matriz energética por causa da energia nossa no país. Sem dúvida, a questão de água ela está ligada à energia, está ligada à ecologia, ela está ligada à agricultura, ao saneamento, enfim, ela permeia todas as atividades humanas. É por isso que nos comitês de bacia, por exemplo, nós temos representante de todos os setores das atividades produtivas e da sociedade civil organizada e dos municípios, por conta dessa questão da água, que ela é necessária em toda e qualquer atividade humana. Mais necessária que a água, só o ar, né? Que sem água a gente ainda fica aí 3, 4 dias, quem sabe uma semana os mais fortes. Sem ar, apenas alguns minutos. Aproveitando as suas andanças, experiência e troca de informação com profissionais de todas as áreas e seus estudos, eu tive a oportunidade de fazer matéria sobre a questão do odor, fedor mesmo do Tietê, principalmente aqui na área mais próxima de Bauru, tem clube, uma série de, enfim, chácaras de recreio, de utilização, de lazer. Tem alguma relação com o nível, fora a questão da poluição? Tem. Esse ano nós tivemos no Tietê um dos verões mais secos e mais quentes da história. A temperatura bateu recordes que nunca havia sido registrado, desde que se tem medição de temperatura. Então você imagina, calor, pouca chuva, menor quantidade de água. Menor quantidade de água, a quantidade de poluição lançada no rio é a mesma. Então a poluição mais concentrada em menor quantidade de água, certamente vai cheirar mais. E a gente teve uns fenômenos também de proliferação das chamadas plantas aquáticas, né, as macrófitas aquáticas, em especial o aguapé, que se aproveita desse material em decomposição, dessa poluição ali existente, e que também acaba depois se decompondo, quer dizer, tudo isso leva a esse mau cheiro das águas, que é sinônimo de poluição. Aí começa a faltar oxigênio. Quando falta oxigênio na água, começam a haver fermentações, que a gente diz, começam a haver fermentações anaeróbias, na ausência de oxigênio, que geram metano e gás sulfídrico, que são aquele cheiro de ovo podre, aquele cheiro de gás do pântano. Então é natural que isso tenha acontecido esse ano.
Só no caso de um maior volume de precipitação, que pode ajudar um pouquinho a regular a situação atual. Certamente que aí você dilui um pouco mais o poluente. Quanto mais água para diluir, mais oxigênio para degradar aquela matéria orgânica, e você tem uma condição daquilo acontecer numa situação que a gente diz aeróbia, com oxigênio, e aí você então não tem essa formação de metano, de gás sulfídrico nesses ambientes, principalmente de reservatórios, né? Principalmente de reservatórios. Então, falando sobre a questão da exploração do rio como fonte de água, de abastecimento ou de irrigação, no caso, como a gente está cercado de muitas usinas, por uma questão regional aqui de cana-de-açúcar, se usa muito a água do rio, de água de superfície, não é essa mais a realidade da cultura? Na verdade, assim, a usina usa a água dentro do seu sistema industrial para poder lavar a cana e processar a cana. E aí a gente tem usinas mais eficientes, menos eficientes. Quanto à irrigação de cana-de-açúcar, apesar de alguns experimentos, ainda eu desconheço a existência de grandes áreas irrigadas de cana. O que a gente tem é a chamada fertirrigação, que é uma atividade até interessante, que é você aproveitar essa água de reuso, essa água de lavagem de cana e a vinhaça, né, o vinhoto, que é aquele líquido que sobra da fabricação do álcool, num processo de fertirrigação, nessa aplicação de vinhaça, que se for feita dentro dos parâmetros, existe uma norma técnica da CETESB que regula isso, e essa norma você pode aplicar uma quantidade de vinhaça por hectare de acordo com o tipo de solo. Se isso for feito dentro dos critérios técnicos, você vai irrigar, fertilizar a cana e não vai poluir o lençol freático, né? Se você jogar muita vinhaça numa área, você corre o risco de poluir o lençol freático. Mas se isso feito de maneira técnica, é muito interessante que você diminui o custo com insumo agrícola, com agroquímico, que você deixa de lançar esse resíduo nos rios, que ele é altamente poluente, ou deixa de tratar isso aí. A gente chama de um ciclo fechado. É bastante interessante essa fertirrigação, desde que conduzida tecnicamente. José, muito obrigado por você ter vindo aqui emprestar um pouco da sua experiência, da questão de gestão, das questões de pesquisa, de estudo, para transferir para a comunidade aqui a partir de Balcão. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, foi um prazer. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Câmara.